Gente, amiga, é o seguinte, sobre a ossada encontrada, ok? Foi uma ossada encontrada em Rio Claro. A Sabrina Pulamuro, nossa brilhante produtora por sinal, conversou com umas fontes ligadas ao IML. O corpo foi encontrado na mata. O corpo estava completamente despido, sem nenhuma roupa. Uma fonte da Sabrina Pulamuro diz que a maior probabilidade é que seja um corpo feminino, mas ainda não é possível afirmar com convicção, porque ainda serão feitos os exames necessários para essa constatação. Portanto, a polícia responsável pela investigação da Lucilene, assim como já fez num outro corpo encontrado, vai fazer essa verificação também, vai acompanhar de perto. Cadê a Gisele e a Márcia? Gisele e Márcia, vocês estão lembradas do tal do Exir? O hóspede que ficou lá na pousada, no hotel, no dia em que a sua tia e sua irmã desapareceu? Sim. Vocês acreditam que agora a defesa acha que ele pode ter participação nesse sumiço? E ele ter feito tudo isso, simulado furto de carro, ter ido buscar câmera de segurança para confundir o caso, que ele possa, né? A defesa vai pedir para o delegado que investigue ele como possível participante desse crime? Ai, Bate. Toda hora o Vanderlei vem com uma nova, né? Mas eu acho que pelo menos é a primeira vez que ele, né, primeiro que parece que caiu a ficha do que realmente aconteceu, não é, da gravidade do caso. E para mim, não sei para vocês, no início me pareceu que esse Exir podia ser alguém aliado a ele, né, se ele realmente for culpado, aliado a ele para tentar dar um álibi sobre a presença do Vanderlei mesmo no hotel. Só que, para a defesa, Sim. tudo que o Exir falou não ajudou em nada o Vanderlei. Diz que a defesa acredita que a partir do aparecimento do Exir, a situação do Vanderlei se tornou ainda pior. Qual que é a opinião de vocês? Ô, Bate, desde o momento o Exir defendeu o Vanderlei. Desde o momento. Ele foi lá, ele mesmo na delegacia, falou que queria depor, mandou mensagem no celular do Vanderlei falando de ventilador, como o próprio Vanderlei falou aí no ar. E agora a defesa do Vanderlei quer colocar ele como único suspeito, né? Pelo que eu entendi. Posso estar enganado. Eu acho assim, o tempo todo o Dr. Natanael falou com o cliente dele ao vivo e ele falando, não, ela vai aparecer, ela tá por aí, ela vai aparecer. Aí agora ele fala isso como se desse a entender o quê? Que ela realmente está morta. Então, fica difícil, sabe, Bate? De verdade, porque fora as mentiradas todas, que se for fazer um vídeo aí dele mentindo, vai dar horas de vídeo. E agora, vamos supor, quer colocar a culpa somente nele. Eu acredito que não foi uma pessoa só. Eu acredito, sim, que houve 3, pode ser até 4 pessoas. Mas vão tentar tirar o foco e colocar no outro. Eu quero que os verdadeiros culpados sejam presos. Que eu acredito que esse Exir tem alguma coisa a ver com isso? Sim. Eu acho que ele e o Vanderlei o tempo todo tava de comum acordo. Só que aí agora, provavelmente, ele vai colocar a culpa no amigo, né? Porque até então, pelo que ele passou, foi atrás de câmera, eles eram amigos. Tanto que quando o Vanderlei chegou, que ele mesmo disse, com a boca dele, não sou eu que estou falando, ele falou o seguinte, deixei o hóspede, a namorada e o filho no hotel e voltei para casa da Elaine. Então ele tinha confiança de vir abrir o hotel só para esse hóspede e deixar ele dentro do hotel. E ele mesmo falou ao vivo que quando veio abrir a porta já era mais de 1 hora e a minha tia já estava desaparecida. Então, para mim, Bate, você me desculpa se eu estiver sendo interpretando de uma maneira errada. Mas para mim, os dois estão de conveniado há muito tempo. Não, você não precisa pedir desculpa de nada. Eu estou saindo de folga a partir de amanhã, minha folga de carnaval, mas vou estar de olho no caso de vocês, né? Vocês têm contato direto com a gente.
Vou estar mesmo de longe acompanhando tudo e Deus permita que quando eu voltar na semana que vem tudo esteja resolvido. Vamos ver a reportagem inédita. O depoimento de Vanderlei na delegacia trouxe à tona algumas revelações. Finalmente ele falou por que mantinha essa proximidade com Lucilene no hotel. Eu não vejo isso como golpe, mas talvez ele tenha achado conveniente manter uma esperança da Lucilene com relação a um relacionamento. Muito embora pessoas próximas e a família, inclusive eu, como advogado, eu reconheço, tem muitas pessoas dizendo que de fato eles tinham algo. No meio da investigação, surgiu o nome de Exir, o funcionário do mercado que se hospedou no hotel na madrugada do dia 25 de dezembro. Mas o depoimento dele pareceu estranho até mesmo para a defesa de Vanderlei. Ele é uma testemunha realmente, no meu ponto de vista, imparcial. Ao mesmo tempo, ele vem como suspeito, porque como que ele vai? Qual o interesse dele em solicitar imagens em um boteco, em um bar? Agora, além de Lucilene, Elaine, Thaís e Luciana, o nome de uma outra mulher surge na história. Um depoimento que pode ser crucial na investigação, segundo o doutor Natanael. Eu posso dizer que ela mudará sim alguma coisa nas investigações, até porque ela tem certeza, ela tem como provar que viu o Vanderlei, esteve com o Vanderlei no dia 24. Então é uma coisa que vem para somar, no meu ponto de vista. São mais de 400 páginas do inquérito do caso Lucilene. E agora surge uma nova testemunha, que pode ou não dar um novo rumo às investigações. É uma testemunha ocular, que disse que pode provar que esteve com Vanderlei naquele dia 24 de dezembro. É o que a polícia tenta traçar desde o início, passo a passo, minuto a minuto, o que Vanderlei teria feito. Essa testemunha promete contar tudo, porém será protegida por alguns motivos, principalmente o motivo pessoal. O advogado de Vanderlei afirma que o depoimento dela poderá mudar tudo. É uma pessoa que estava, a princípio, disposta a falar, me procurou, inclusive. Contudo, após a vinculação de algumas matérias, ela teria ficado extremamente assustada com algumas coisas que foram faladas e ela desistiu de prestar depoimento. Contudo, nesta última ida do Vanderlei à delegacia, ele teve que detalhar alguns pontos que ficaram omissos no primeiro depoimento dele e com isso ela naturalmente surgiu no caso e surgiu também a necessidade da polícia em ouvi-la e ela será ouvida. A polícia vai avaliar a veracidade desse depoimento. Até então, Vanderlei não havia citado essa outra mulher que pode ser mais um caso extraconjugal dele. A investigação encontrou um espaço de tempo no que Vanderlei diz ter feito naquele dia 24 de dezembro, data do desaparecimento de Lucilene. O passo a passo ainda não foi esclarecido. Com essa testemunha, o sócio do hotel pretende apresentar um álibi à polícia. Na segunda-feira, Vanderlei também foi questionado sobre o relacionamento amoroso com Lucilene. Uma história mal explicada desde o início. Depois de muito questionado sobre um relacionamento amoroso com Lucilene, Vanderlei decidiu contar tudo de vez lá na delegacia. Ele afirmou que nunca teve um relacionamento amoroso com ela, mas decidiu contar o que acontecia entre quatro paredes, quando ele estava com a empresária. O Vanderlei disse que a Lucilene fantasiou um relacionamento amoroso com ele, que de fato eles nunca tiveram, mas para ela os dois eram namorados. Ele acabava brincando com isso. Estava conveniente ficar ali no hotel, porque ele gostou de se hospedar lá, ajudava a fazer tudo no hotel e mais que isso, o Vanderlei contou para a polícia que a Lucilene havia prometido para ele que assim que saísse o inventário, ela venderia parte do hotel para o Vanderlei. Inclusive, isso aí foi um ponto assim, que foi levantado da última vez que nós estivemos na delegacia, que ele prestou alguns esclarecimentos. O que acontece? O Vanderlei, ele relata, né, isso daí já é algo que já veio a público, mas assim,
tecnicamente falando, ele acabou de dizer isso para a polícia, né? Então, a polícia tem conhecimento desse fato agora. Inclusive eu, como advogado, eu reconheço. Tem muitas pessoas dizendo que, de fato, eles tinham algo. Mas o Vanderlei disse, ele inclusive teve a oportunidade de esclarecer essa história, inclusive com isenção total. Ele poderia ter dito isso não atrapalharia ele. Tecnicamente falando, isso não atrapalharia ele. Até porque não é crime no Brasil. Hoje, não existe mais crime de adultério. Então, isso não é crime, tá? Crime não. Mas ele nega, ele continua negando, diz que não havia qualquer contato íntimo entre ele e a Lucilene, muito embora ele diz que havia sim uma esperança por parte dela, havia assédio por parte dela, e ele também diz agora, desta vez, que acredita que de fato ela tenha fantasiado isso e dito isso à família. E ele também diz que por culpa dele, nessa parte ele esclarece ter culpa, porque ele sabia disso, mas talvez em razão das conversas que eles tinham, principalmente com relação ao hotel, já que a Lucilene dizia a ele que assim que saísse o inventário dela, possivelmente ela venderia a parte dela para ele. Inclusive, ela havia colocado preço. Então, por conveniência, talvez ele tenha deixado isso rolar. Ele manteve o fogo aceso, né? Mas ele nega realmente ter tido qualquer contato íntimo com ela. Doutor, isso para o senhor comprova que o Vanderlei tinha interesse financeiro ou nos bens, mesmo que ele fosse pagar, porque ela disse que venderia para ele? Então, talvez essa proximidade seria pelo interesse dos bens? Porque, pelo que ele fala, parece que é isso, né? Que ele disse que estava conveniente. Olha, falar em interesse, a palavra interesse, assim, neste momento, eu acho que ela não seria a palavra mais adequada, mais apropriada, porque está se investigando um crime. Então, se você fala que a pessoa tinha interesse, isso dá um ar de golpe. Não, havia um negócio em andamento. Se havia algum interesse, era comercial. Até porque ele diz desde o início que era sócio dela. Se ele era sócio dela, o interesse é comercial, é um interesse para negócio, não necessariamente para um crime. Então, assim, eu entendo que sim, ele tinha uma esperança de que fosse concretizar aquela proposta que ela havia feito a ele. Agora, se isso daí havia um interesse, uma coisa por trás disso, aí eu já não sei, ele também não relatou e é uma coisa que só ele saberia dizer, né? Mas não é o que me parece. O que me parece é que, de fato, ele também, da mesma forma que ela havia dito a ele que venderia, ele disse que compraria. Então, isso é mais uma coisa que reforça o fato de que ele não tem interesse nela morta, ele tem interesse nela viva, até porque ela morta o negócio não se concretizaria, já que o patrimônio dela vai para o inventário, né? Iria para o inventário, ou vai, né? Vanderlei tem conhecimento de todos os bens de Lucilene. Somados, os imóveis valem mais de R$500 milhão. Um valor alto e que, segundo a defesa, deveria ser analisado como um possível motivo para um crime. Ninguém pode ser descartado numa altura dessa das investigações. E sabendo que ela tem um patrimônio e que isso pode sim, né, levar ao cometimento de um crime, sabe-se lá por quem ou por quê, isso a polícia deve encontrar, né, pistas disso, levando em consideração o valor do patrimônio que nós levantamos. Na verdade, essas informações chegam até a mim, até pelas partes envolvidas, a própria polícia também não descarta ninguém, né, e nenhum fato, né? Há um patrimônio. Então, se há um patrimônio, há um motivo, né? Ainda que oculto até aqui, mas há, né? Então, é uma coisa que não pode passar despercebido, tem que ser investigado também, já que não se tem até agora uma prova concreta a se levar a um destino final. Nos primeiros dias de cobertura, nossa equipe conversou com um taxista. Ele dizia ter visto Lucilene fumando cigarro na rodoviária no dia do sumiço. Mas logo depois ele mudou o depoimento na delegacia. Disse não ter certeza sobre a data. Esse taxista é uma das últimas pessoas a ver Lucilene logo depois que ela passou pela imagem da câmera de segurança. Foi visto por volta das 18 horas e 30 minutos. Mas eu vi ela normal, como ela vem sempre. Sempre? Sempre. Roupa normal. Aí eu saí com a corrida, voltei, já não vi mais ela. Seu Fábio, você percebeu se ela estava esperando o ônibus para embarcar? Não deu a perceber, que elas vêm sempre comprar cigarro, só. Cigarro solto.
E acabou, saíram com a corrida, quando eu voltei não vi mais ela. Ela não falou nada com o senhor? Não falou nada. Não estava esperando alguém? Ou o senhor viu ela conversando com alguém? Não. Só entrou, pegou um cigarro e põe aqui, ela sai fumando. E ela foi em direção ao hotel? Ela ficou aí na plataforma. Eu saí, a hora que eu voltei já não vi mais ela. O senhor viu alguém estranho ao redor dela? Não. Nada que chamasse atenção? No momento, não. Eu, como advogado, né, eu tenho uma visão técnica do caso. E tecnicamente falando, eu entendo que o clamor público, né, talvez o destemperamento da família, isso atrapalhe nas investigações e também no desfecho final do caso. Isso aí é um exemplo clássico de alguém que estava disposto a dizer algo e depois, de acordo com aquilo que vinha sendo falado, publicado, de acordo com as atitudes, inclusive dos familiares, né, muitas vezes se mostrando agressivos, né, isso aí faz com que as pessoas mudem seus depoimentos. Ao que me parece, ele mudou o depoimento dele, porque ele, num primeiro momento, a informação que eu tenho é que ele disse que havia visto a Lucilene no dia 24. Contudo, depois de algumas matérias, depois de algumas confusões, discussões que foram mostradas, inclusive, na televisão, né, em cadeia nacional, em rede nacional, ele teria mudado o seu depoimento. Agora, se de fato ele se enganou ou não tem certeza, aí é outra história. Mas o clamor público, né, muitas vezes a cobrança pública, ela não ajuda, ela muitas vezes atrapalha. Outro depoimento a ser questionado, de acordo com o advogado, é do Exir, apontado como amigo de Vanderlei. Ele procurou a polícia, foi ouvido e entrou em contradição. Desmentiu que teve o carro furtado em frente ao bar, que teria registrado imagens de Lucilene. Inicialmente, quando eu compulsei os autos e analisei o depoimento do Exir, eu entendi que ele atrapalhou o Vanderlei. Então, assim, de início, eu já descartei qualquer amizade entre eles, porque um amigo não falaria aquilo que ele... Tem um determinado momento, por exemplo, o depoimento dele, que ele disse que o Vanderlei estava suado e, assim, ofegante. Então, o que ele achou estranho. Então, assim, uma pessoa não falaria isso. Até porque ele não disse se havia visto o Vanderlei fazendo algo, de onde o Vanderlei veio, né? Então, inicialmente, eu não notei do depoimento dele que ele estaria ajudando o Vanderlei em alguma coisa. Muito pelo contrário, possivelmente ele estaria atrapalhando o Vanderlei. Então, assim, é uma coisa para a polícia averiguar. Eu não sei até se isso já foi feito, se ele foi convocado a prestar novos esclarecimentos, mas tem um ponto também que a gente não pode deixar de tocar aqui, é que ele diz ter encontrado o Vanderlei no dia às 8h30 da noite. E é justamente um horário chave onde, basicamente, a investigação se concentra. É num horário. Então, assim, ao mesmo tempo que ele atrapalha, ele ajuda. Então, é uma coisa que, inclusive, para a defesa é confusa. Mas, de fato, ele diz, olha, por volta de 8h30. Então, 8h30 da noite é o ponto-chave da investigação. Talvez se isso aí tivesse sido esclarecido lá atrás, não teria tomado a proporção que tomou tudo até aqui. Ele disse que encontrou o Vanderlei esse horário para quê, doutor? Seria para pagar a estadia dele na pensão, né? Ele teria ido lá pagar, porque me parece que a pessoa que viria ficar hospedada chegaria mais tarde da noite, né? Então, qual que era a intenção dele? Qual foi o combinado deles? Lembrando que isso encontra-se provado documentalmente, né? Até porque essas mensagens foram trocadas por meio de um aplicativo de mensagens. Então, isso aí já se encontra provado. De fato, houve esse encontro entre eles e ele diz ter visto o Vanderlei por volta de 8h30. Para quê? Para entregá-lo dinheiro da estadia, né? A polícia tem registrado o que o Vanderlei fez naquele dia 24 de dezembro e também no dia 25. A parte que a polícia investigou e o que o Vanderlei apresentou aqui na delegacia. Agora, tudo que for novo, que pode mudar o rumo das investigações, deve ser apresentado também para o delegado. O Vanderlei pode chegar aqui na delegacia acompanhado do advogado a qualquer momento. Segundo a defesa do Vanderlei, eles podem dar um novo rumo para essa história, para o sumiço da Lucilene. Lembrando que a polícia e também a promotoria já montaram mais ou menos o trajeto que ele teria feito naquele dia. Então, qualquer coisa a mais que o Vanderlei trouxer aqui, junto com o advogado, pode tanto ajudar na defesa do Vanderlei, quanto ainda comprometê-lo ainda mais na investigação do sumiço da Lucilene. É uma investigação cuidadosa e também muito demorada.
Todos os detalhes fazem a diferença. Então, a polícia, nessa investigação, tenta ver as pessoas que entram em contradições de acordo com todas as provas que foram colhidas. Já em relação ao matagal, onde o cão farejador deu um sinal, apontou ali para a polícia, o delegado afirmou que as buscas devem acontecer sim nos próximos dias, que a área já está praticamente pronta para que essas buscas continuem. Os policiais voltaram lá, ainda não encontraram esse amigo do Vanderlei, este homem que o Vanderlei disse que estaria naquele dia. A polícia quer saber com quem ele estava realmente, qual que era o horário e se foi realmente porque ele foi até o pesqueiro que o sinal do celular dele emitiu naquela região. Em relação ao pesqueiro na região de Mata, onde apontou o sinal do celular dele, o advogado diz que Vanderlei não consegue se recordar muito bem a data em que esteve lá, mas garante que passou pela região. Ele relata, né, agora, por último, nos últimos esclarecimentos prestados, que ele realmente... É uma região muito frequentada aqui por todos os ferreirenses, né? É uma região de ranchos, onde o pessoal normalmente loca para festas. Então, é natural que uma pessoa vá até lá, inclusive por se tratar de final de ano, né? Então, o que o Vanderlei diz é o seguinte: não, eu já fui naquela região sim, ele não sabe precisar o dia, mas levando em consideração os dados que foram levantados e tal, ele teria ido por volta do dia 26, talvez, ou 27 pela manhã, mas ele não sabe precisar o dia, até porque a nossa memória, né, ela trabalha muitas vezes com associação. Então, você fala que você esteve em um local, você está dizendo porque houve algum assunto que te colocou naquele local. Após surgir essa dúvida de que o celular dele teria emitido sinal naquela região, rapidamente ele procurou se lembrar da última vez que ele esteve naquela região. Foi onde que ele disse: olha, eu já fui lá procurar um amigo meu para alocar um rancho, mas não foi desse lado, foi do outro lado. E não foi neste horário, foi em outro horário. Então, não é que ele está dizendo que esteve ali, mas ele já passou por ali, inclusive entrou. Agora, a precisão do sinal, isso vai ser visto, né, quando houver a conclusão do laudo, porque isso não se encontra. Eu estou com um processo aberto na minha tela, isso não consta ainda no processo. Não tem como eu ter acesso, até porque isso tramita de forma física. Então, eu tenho que ir até a delegacia. E, por enquanto, isso está com sigilo absoluto. E eu digo desde o início, não é a minha intenção atrapalhar a investigação. Então, a intenção é deixar a investigação fluir naturalmente. Quando o delegado concluir, ele vai ter que apresentar isso aí, é onde que nós, advogados, eu e inclusive advogado da família, nós teremos acesso. Em meio a tantas contradições, verdades reveladas e segredos ainda guardados, Vanderlei bem sabe. Até o momento, é o principal suspeito em todo esse mistério envolvendo Lucilene.